Bom, então boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma roda de conversa do canal Travessia Campo Analítico, um espaço dedicado à difusão, grupo de estudos e também à transmissão da psicanálise, que hoje traz como convidada uma pessoa muito especial que vai nos falar sobre os relacionamentos abusivos e a poesia, essa intersecção aí, né, entre esses dois campos. Então, Nathalie, boa tarde, bonjour à toi, pour participer de cette cercle de conversation aujourd'hui, merci. E antes de apresentar assim, a nossa convidada de hoje, já deixo aqui o lembrete para a nossa próxima roda de conversa, que será na quinta-feira, dia 30 de outubro, também às 16 horas, com o tema O Psicanalista e as Redes Sociais, né? Então, essa roda de conversa terá a presença do psicanalista Maurício Malisca. O Maurício é um colega aqui de Santa Catarina, ele é professor da Universidade do Sul de Santa Catarina, é membro da Maêutica, é membro e vice-presidente do CRIVA França, e estará aqui nos falando sobre esse tema na próxima quinta-feira, é, às 16 horas, aqui no Travessia. Aproveito também para lembrar para todas as pessoas, né, que estão nos acompanhando, que as gravações das rodas de conversa do Travessia, elas ficam sempre ali disponibilizadas no YouTube, né? Logo depois que acaba a roda de conversa, 2 dias depois, a gente faz a edição, quando é necessário, e disponibiliza ela no YouTube. E se tiver alguma questão, alguma dúvida, né, ou alguma sugestão também para que se relacione, seja ao tema da roda de conversa, seja ao convidado, vocês podem enviar pelo Instagram. Né? No Instagram, abaixo da logo do Travessia, tem um link que se chama Um Outro Link. Você clicando ali, vai abrir uma janela onde você pode, então, um campo, na verdade, e naquele campo ali você pode, então, fazer uma pergunta, dar uma sugestão sobre o convidado na roda de conversa, como já estão fazendo, né? Ou mesmo sobre o tema, e a gente vai olhar uma a uma, né? E ver essas possibilidades para poder a gente prosseguir com esse movimento. Então, bem, é com grande alegria e admiração que recebemos hoje, então, a psicanalista, poetisa, escritora e perita judicial Alessandra Amaral, cuja trajetória já passou pela escuta atenta de mulheres em situação de relacionamentos abusivos e violência e pela busca de caminhos simbólicos para transformar o sentimento em palavra, o sofrimento em palavra, o sentimento, o sofrimento, né? O sofrimento é repleto de sentimentos também, né? E em uma prática clínica judicial, por exemplo, pode-se testemunhar histórias em que o amor muitas vezes se confunde com o domínio, né? Onde o vínculo afetivo se torna muitas vezes espaço de dor e de silenciamento. A psicanálise, enquanto um dispositivo inaugurado por Freud, ela se propõe a uma escuta singular, caso a caso. A psicanálise parte da escuta, dessa proximidade com o que é da ordem do invisível, né? Mas não sem os ecos de uma dor que se fez palavra, mas que também deixou restos, né? E podemos pensar que é daí de onde pode advir também um ato singular, como, por exemplo, uma produção de poemas reunidos em um livro chamado Desejo Grafado, título que nos remete a uma força simbólica que nos interpela. Não estaria o desejo que insiste, mesmo ferido, encontrando no gesto de escrever o seu traço, sua marca, sua possibilidade de existir? O que antes era resto se converte em escrita não toda. O silêncio ganha corpo em palavras. E por que não dizer que o que era eco da violência passa a tornar-se agora matéria de criação e resistência? São com essas palavras que talvez não sejam, ou talvez, né, sejam mais questionadoras que propriamente assertivas, que recebo a nossa convidada de hoje para a roda de conversa, Alessandra Amaral. Alessandra atende atualmente de forma online e de forma presencial
em Minas, em Minas Gerais, na cidade de, me ajuda aí, Alexandra, que eu esqueci o nome da cidade. É, Divinópolis. na cidade de Divinópolis, me Divinópolis. desculpa, na cidade de Divinópolis, também a mesma cidade do nosso colega Alexandre Simões, e ela já atuou, né, na área de violência, em pronto atendimento na UPA, atualmente faz esses atendimentos online e presencial, é autora desse livro de poesia chamado Desejo Grafado. E eu vou começar a roda de conversa contigo, Alexandra, perguntando, por exemplo, como surgiu esse livro, né, dentro dessa tua experiência, por que o título também Desejo Grafado, né, que é um título bastante instigante, né? Então, conta um pouco para a gente para dar início a essa roda de conversa. A palavra é sua. Bom, eu quero dar uma boa... Obrigada. Eu quero dar uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, dependendo do horário que as pessoas forem assistirem. É uma honra ter recebido o seu convite de um colega que a gente respeita muito, de um colega que está na ética, que está na transmissão, que está nos estudos, e a gente fica muito agradecida, né, por esse convite, sim. Bom, vamos começar falando um pouquinho desse livro, né? Esse livro, na verdade, ele começou a ser escrito há um pouco mais de 3 anos atrás. A gente estava em percurso da pós-graduação da Clínica Lacaniana, com o nosso querido, também era um colega de turma, né, que fez trabalhos com a gente, e eu estava já há um bom tempo, já tinha iniciado o percurso pela psicanálise e já estava trabalhando em uma delegacia de atendimento à família. Então, a gente tinha muitas questões a estudar, a elaborar, do outro, em nós, em cada um que passa, em histórias que são nossas e histórias que não são nossas. E estava eu um dia, 6 horas da manhã, indo para o consultório, em atendimento. E eis que eu me esbarro com a Adélia Prado, aqui numa rua, e estava ela, o filho dela, e a moça que vende, estava vendendo verduras e legumes da roça. E ali a gente parou e começou a conversar, e eu falando muito do como eu gostava daquele texto dela, o que a memória ama, fica eterno. E a gente foi falando, conversando, ela sabendo do meu percurso, e eu falando algumas coisas, e ela olhou para mim no meio da conversa, me segurou e falou assim: Alessandra, por que você não escreveu ainda? Eu lembro bem desse momento, assim, foi uma marca muito grande. Ela falou assim: escreve, escreve as suas coisas desse jeito. Então, a Adélia, ela nos convoca a ler e a escrever. E eu tive essa felicidade, desse impacto de reconhecer que já estava sendo escrito há muito tempo. Colocava em produções para os colegas, colocava em produções em lugares que me convidavam, para falar dessa questão da existência humana. E desde então, esse livro vem sendo escrito e ficou pronto agora, que está em editora, né? Provavelmente vai sair em dezembro, não sei a data certa, mas já está em revisão, e ele está em campanha de divulgação. Esse livro, ele traz poesias. É interessante porque a gente pensa que a poesia é só de algo belo. Não, a poesia, ela é uma ferramenta de escrita para dar contorno, para pôr palavras, para organizar aquilo que nos afeta, que bem sabemos que afetos podem ser difíceis ou podem ser afetos bons. Então, a poesia ela também diz de coisas que não são tão bonitas de serem vistas, porque ela é um recurso de elaboração psíquica. Quando eu me vi nessa elaboração, que é desde pequena que eu gosto de escrever, eu me reconheci nesse estilo de ser e de fazer a existência. Então, é como se eu me sentisse num compromisso de contribuição com o mundo pelas experiências que eu tive e pelas experiências que passam por mim. E isso me convoca, me causa. Então, o livro está aí para que também possa. Já ganhou vida própria, né? Ele já teve um nascimento, ele já ganhou vida própria. E o que é mais interessante é como cada um lê esse livro. Eu tive a, a possibilidade de sustentar essa criação através da minha análise pessoal, que eu faço há muito tempo em Curitiba.
online e também no divã, marco o corpo, levo o corpo para o divã. Eu tive pessoas importantes que eu entrei em comunicação e vai fazer a abertura do livro, que é a Geisiane Amaral. Eu tive um colega que está nos Estados Unidos, que é psicanalista para lá, e a gente está sempre estudando Lacan uma vez por semana, que é o Renato, também fez parte desse livro. Então, tiveram contribuições de pessoas muito importantes para nós, que também está na nossa área. E o meu desejo, que eu coloquei desejo grafado, que foi a pergunta do livro, somos desejantes, mas eu coloquei desejo grafado, que é um desejo marcado, elaborado, escrito e não totalizado, não concluído. Então, é a grafia, é por palavra no inominável que faz a nossa existência, né? Eu trago um percurso da minha clínica. Eu fui fazer uma especialização em perícia judicial, não para atuar como perita, mas para entender o movimento daquele lugar onde que eu atuava como psicanalista. Com as experiências muito difíceis, porque eu estava na porta de frente de atendimento num acontecimento no ato. Quando a gente está na clínica, geralmente você não pega o acontecido ali na hora. As pessoas vêm até você, mesmo que tenha acontecido no dia ou um pouco depois, então ela vem após o acontecido. E quando você está nessas instituições, você está no ato do acontecimento chegando ali agora. Então tem uma característica peculiar nesses atendimentos. Em pronto atendimento também, que era UPA e emergência, e a gente está em porta de entrada. É o real em ato. Puramente o real ali de frente e ato. E você acolhendo, direcionando, dentro do possível, para depois ir para um lugar de elaboração que cada um se sustenta. Quando fala de violência, eu estive muito com muitas mulheres na área da violência, mas também muitos homens, crianças, idosos passaram pela gente. Hoje, em particular, não estou mais nessas instituições, mas os colegas de diversas áreas que trabalham com essas questões vêm até a mim para a gente poder ali trabalhar junto sobre isso. Isso é também uma coisa que eu vi crescer na minha clínica, daqueles que atuam de frente vir até nós, para que a gente veja o que a psicanálise pode fazer nessas questões de existenciais, que é puramente o real em ato. Contribuições e Sim, não, questionamentos. o livro, como você disse, né, o livro ele trabalha essas questões, né, da existência e daí, claro, estão inseridas, né, nelas esse contexto da violência também, né, e dessa sua experiência, né, essa experiência que te atravessou, né, mas a minha pergunta é no sentido assim também, quanto tempo você levou, né, porque teve esse encontro com a Adélia, né, e quanto tempo você levou para fazer essa elaboração, né? Ou isso foi sendo feito pouco a pouco, né? Entre essa experiência, né? Esse contato com o real da experiência, com esses casos de violência, né? E essa produção e a produção desse livro, né? Que também é uma forma de dar contorno a isso, né? É tão interessante essa pergunta que foi o que eu mais me assustei no impacto bom de quando eu fui perceber de quando esse livro estava sendo escrito. Eu descobri que eu já estava escrevendo esse livro há muito tempo. Então, desde a infância, eu estava escrevendo esse livro e ele foi ganhando corpo quando eu tive aquele impacto no convite, na convocação dela, mas foi a percepção que ele já estava escrito há muito tempo. A partir daquele momento que ela falou, e eu me dei conta que isso já estava em produção, ela só leu o que estava acontecendo, eu coloquei a trabalho, a refinamento do que eu já tinha escrito e compartilhado com muita gente na criação de novos
E aí eu fui colocar na gramática textual o que já estava sendo escrito e já tinha um determinante dentro de mim para essa produção. Percebi que é uma ferramenta psíquica minha para lida desses movimentos. Então, a partir dessa data, eu comecei a pegar poemas por poemas já escritos, eu comecei a ler, eu comecei a ver o que estava sendo dito e não dito nesses poemas. Teve um outro impacto grande também nesse livro, que no meio da produção desse livro eu fui para a Alemanha. Eu estive na Alemanha uma semana, também há seminários com vários terapeutas do mundo falando sobre as questões da humanidade. Isso também me deu recursos simbólicos para alargar mais ainda aquilo que eu queria transmitir como uma experiência de vida. Após retornar para a Alemanha, a gente fez alguns outros escritos, né, de textos e poesias locais para fora, tudo, e depois eu voltei novamente para esse livro e ali eu fui enlaçando, eu fui costurando, eu fui agregando essa questão da condição humana. Então, praticamente foram um pouco mais de 3 anos em construção, em revisão, em elaboração e percepção que esse livro já estava escrito há muito tempo dentro de mim. Ele foi só ganhando as palavras no papel a cada Uhum. poema que eu relia e escrevia. Uhum. Sim, e assim, Alessandra, dentro desse contexto, né, dentro desse contexto, dessa experiência que você vivenciou, né, em campo e em loco, né, essas experiências que retratam aí esse real aí, né, da violência nas relações, né, porque isso chama atenção, assim, porque quando a gente fala em violência, né, eu lembro também muito do Freud, da questão do ódio, né, como um afeto primitivo, né? Então, esse afeto aí onde o simbólico ele não está presente, né, onde ele não se presentifica, o que na ausência do simbólico surge, né, a violência, o ato violento, né, naquilo que as palavras não podem contornar, né? Então, eu te pergunto assim, o que ficou para você, por exemplo, se você poderia definir, porque eu acho que isso é importante para as pessoas também pensarem um pouco, o que é que seria, né, um relacionamento abusivo a partir da sua experiência clínica, né? Eu te pergunto isso por quê? Porque quando a gente pensa em relacionamento abusivo, né, a gente tem uma espécie de graduação, né? Desde um assédio, né, vamos dizer assim, que está dentro de um contexto cultural, né? E que vai até um ato violento, por exemplo, né? Então, isso me chamou a atenção porque, por exemplo, existe um relatório feito pelo Instituto Cidades Sustentáveis, né? Desde 2025, em parceria com o IPEC, que indica que 75%, por exemplo, das mulheres das 10 maiores capitais brasileiras já sofreram algum tipo de assédio, né? E que 56% relataram que esse assédio ocorreu nas ruas e em espaços públicos. Isso me chamou muita atenção porque eu estava fazendo um curso na época que eu li esse relatório, né, que era um curso inclusive numa universidade de Paris-Saclay, né, e nesse curso também tinha uns dados relacionados à questão do assédio em espaço público na França, né, em que 81% das mulheres francesas elas declararam ter sido vítimas também de assédio em lugares públicos durante suas vidas. E pelo menos um em cada três foram vítimas de assédio sexual no curso de uma carreira profissional na França. E esse assédio, ele vai desde a famosa, né, entre aspas, aí, cantada, o assobio, né, a interpelação, né, a invasão, né, a fala invasiva, né, em relação ao outro, até o ato violento em si, né? O que é que ficou para você dessa experiência, né, enquanto esse relacionamento abusivo, né, ou essa graduação entre assédio e relacionamento abusivo? Se você poderia ilustrar um pouco isso para a gente, né, a partir da tua experiência. Sim, olha,
eu tive a interlocução com o direito, quando a gente está em instituições, ela é necessária, a interlocução, mas não se mistura. A psicanálise não se mistura com o direito, mas tem uma interlocução. Se você me perguntasse da onde que eu falo a percepção de um ato de violência, a gente vai usar o discurso daquele lugar. Por exemplo, se a gente estivesse falando da Lei Maria da Penha, nós estaríamos falando da violência sexual, moral, material, institucional, psicológica. A gente estaria falando dessas questões que a lei determina, mas a psicanálise ela transcende isso, porque ela vem antes disso. Para ilustrar, eu gosto muito de usar palavras, como sempre, na escrita ou na fala, para nominar uma questão, para fazer um jogo de percepção. Quando eu começo a explicar, quando eu recebo alguém, e é no 1 a 1 na clínica, a gente pergunta como que é o efeito disso nessa pessoa. O que que ela entende por isso? O que ela está denominando por isso? Desse fato que aconteceu com ela. Eu digo, eu tento trabalhar da seguinte forma. Nós temos agressividade dentro da gente, sabemos disso. A psicanálise coloca isso. Somos, primeira coisa, tem a agressividade. A agressão, agressividade, que confunde um pouco nesse linguajar também, porque agressão é uma coisa, agressividade é outra. Mas vou usar a palavra agressividade. A gente nasce com isso, a gente tem isso e depende de para onde que isso vai ser direcionado, o que carga vai tomar e que vias vai, e aí vai, porque tem todo um contexto social também, além do individual. Quando isso não é elaborado, quando isso é agravado por um social, que eu falo um social que pode ser familiar ou social, além do familiar também, que está incluindo escola, cultura, a época que se nasceu, e vai muitas coisas por aí. Quando isso não é trabalhado, lá na frente isso vai romper como violência. Então, eu usei o termo agressividade, que a gente sabe que está lá no nosso primórdio. Nós temos uma vivência disso, o que fazer disso, para não se tornar uma violência. O que é uma violência? Pode ser um ato de violência contra mim mesmo e contra o outro. Muitas vezes esse outro que está sofrendo um ato de violência, que já passou por um ato de violência, como ele está entendendo esse ato de violência? Poderíamos falar que ela acha que é a si mesma, ela quer dizer pessoa, não estou falando nem se é o homem, se é a mulher, se é adulto ou não. É a si mesmo, mesmo que me fere, mesmo que me traga um sofrimento horroroso, é a si mesmo, porque é assim que eu entendo que é uma relação com o outro. As complexidades são muitas e a diversidade nesse caso. Em prática, eu vi coisas que eu não imaginava na minha vida ser capaz de presenciar. Que a gente seria falando da crueldade, da perversão. Isso, para nós, é um trabalho que requer do profissional um olhar muito atento dessas pessoas que chegam até a gente. Muitas pessoas que passaram não têm consciência, vou usar essa palavra consciência aqui, mas ela não cabe totalmente, do que é aquilo que está acontecendo com ela. Então, quando se vê, geralmente eles falam assim, os homens também sofrem também violência, mas a diferença é que, estatisticamente falando, a força do homem, a cultura que se fala como o homem tem que reagir e muitas outras coisas agregadas, desemboca em crueldades de proporção maior, mas não quer dizer que uma mulher não seja capaz. Só que a estatística mostra para a gente o alarme disso, nas questões que chegam às mulheres. O que eu venho percebendo
é que nós estamos falando mais sobre isso e, ao mesmo tempo, aquele que fazia se sente perdido. Eu falo o que é ser homem hoje em dia também. E o que é ser uma mulher hoje em dia também. Eu usei a palavra hoje em dia porque nós estamos falando da nossa atualidade. Fato é que quando chega situações muito graves, ali tem que ter um posicionamento do profissional que recebe. Por exemplo, sabemos o quanto é difícil um profissional da nossa área quando recebe uma criança e sabe que está acontecendo uma agressão com ela, uma violência com ela. E a gente precisa saber o que fazer disso. Porque nós estamos falando de uma pessoa vulnerável, de uma pessoa que não está em formação ainda, de um sujeito em constituição. E como fazer isso? Quais as vias de fazer isso? Porque às vezes aquele que você pensa que seria o que vai proteger é aquele que está fazendo. Então tem muitas complexidades que eu penso que isso nos põe mais a trabalho, a dialogar com as outras áreas, a falar da experiência, a ver os caminhos que tem que ser colocado nisso que chega até a gente. Tanto na instituição, quando eu estava na UPA, quanto na delegacia, chegava esses casos no ato para gente. O primeiro movimento, quando eu estava ali, era dar os direcionamentos para que aquela vida fosse protegida, literalmente. O Uhum. primeiro ato é o que tinha de proteção para aquela vida que chegava ali. E aí sim, depois ir fazer o trabalho de elaboração, de acompanhamento, que leva-se muito, muito, uma vida inteira. Mas presenciei também pessoas que passaram por isso, não deixaram de falar suas marcas, as suas dores, mas se tornaram disso uma força, uma clareza, um posicionamento que é admirável. E eu não falo de militância, não é disso que eu falo. Eu falo do individual dentro dessa pessoa. Ali, como diz Freud, onde está os seus complexos é onde que está a sua força, né? Uhum. Então, em algum momento todos nós fomos vítimas, mas permanecer nesse lugar é permanecer na dor, que seria o vitimismo. Há uma diferença entre ser vítima em algum momento e permanecer no vitimismo. E isso é muito delicado para se falar por nós, porque ser vítima é reconhecer aquele ato difícil e como aquela pessoa está naquele momento, os recursos que ela tem para lidar com aquilo, seja simbólico ou seja ali na prática, dependendo de onde você está atendendo. Vitimismo é uma questão que a gente tem que olhar para convocar essa pessoa a dar um passo a mais nisso que captura ela, e não por ela mesma, por um acontecimento real, da realidade que tem a ver também com o real tocado dentro dela. Mas assim, eu fiquei pensando que realmente, né, o trabalho é muito delicado, né, o trabalho com a pessoa em situação de violência, né, de assédio, enfim, seja a criança, seja o adulto, né, é uma situação muito delicada e difícil, né, porque justamente, às vezes, as pessoas que estão em torno daquele que está sofrendo são justamente as pessoas que estão também causando aquele sofrimento, né? Então, Uhum, isso é bastante complicado. Mas eu estava pensando, né, porque quando você fala, né, do caso 1 a 1, fala da família, que vamos dizer assim, que seria o núcleo representativo social, mas também se fala dessa forma mais ampla, né? E é dentro dessa forma mais ampla uhum, também que eu fiquei me perguntando se determinados comportamentos, né, que acabam caracterizando assédio e uma violência, vamos dizer também,
né, contra a mulher ou contra, às vezes, contra o diferente, né, o estranho, vamos dizer assim, se isso também não seria um sintoma social, né, a partir do cultural de cada país, de cada local, né? Porque dependendo, né, do país e dependendo de como se trate as questões, né, relacionadas à sexualidade, à lei, né, ao feminino, por exemplo, né, isso vai mudar bastante, né? Então, às vezes, aquilo que é um assédio, que a gente considera um assédio hoje, em alguns lugares é considerado um elogio feito à mulher, por exemplo, né? Então, Sim. são coisas que são totalmente, né, diversas assim de interpretação. O que que você pensa disso? Você pensa assim também, nessa direção? Sim, sim, é fato, né? É fato histórico, se a gente for ver. Primeiro, a gente sabe que a sexualidade é sempre traumática. A gente sabe que a sexualidade é sempre traumática para todos nós. E sexualidade vai, para nós, psicanalistas, não é só o ato sexual, é muito mais do que isso. Quando você fala dos sintomas, dos fenômenos sociais e culturais da nossa época, é disso que a gente está falando. Se a gente for pegar a história passada, de muito e muito tempo, você vai ver a diferença que é na nossa atualidade. E se você for por região, você vai ver mais diferença ainda. E se você entrar, se você for diminuindo e chegar até dentro de uma casa, você vai ver a diferença de cada filho que nasceu depois em cada questão. Por exemplo, quando eu falei assim, às vezes a gente está perguntando o que é ser um homem e o que é ser uma mulher hoje em dia. Esse o que é ser é a forma de ser um homem e uma mulher hoje no que diz no conceito social. Vamos colocar assim. Por exemplo, antigamente uma mulher poderia se sentir elogiada com alguma expressão masculina. E hoje, talvez isso ela sinta como um insulto. Isso também não tem uma, como você diz, não tem uma resposta pronta, Uhum. Sim. mas sim, nós estamos, hoje nós estamos trazendo fenômenos, sintomas das representatividades e os modos dessa experiência sobre as relação um com o outro. Uhum. Então, Sim. sim, muitas vezes a gente recebe os homens, eles falam: eu tenho medo agora de falar alguma coisa e a pessoa entender como uma agressão. Uhum. Já estou falando de um outro ponto. Sim. Então, eles falam muito isso. Eu tenho medo de falar isso e a pessoa entender como isso. Uhum. Sim. As mulheres também falam de outra forma. Eu Uhum. fiquei com medo de como ele falou ou como não falou. Isso é uma coisa que está pondo a gente em debate. Uhum. Isso Sim. está pondo a gente a pegar uma lupa, Antônio, e olhar, porque se alguém chega para você e fala assim: olha, aquele cara lá foi lá e falou isso para a mulher, você pode, no automático, sabe lá porque associação você trouxe na sua mente, que isso? E já falar sobre isso. Mas quando você Uhum. chega lá, naquela situação, o entendimento é outro, a Sim. percepção é outra. Uhum. Por isso que a psicanálise fala que é no um a um, Sim. que é no trabalho que se faz, que é na forma que se chega. Agora, se eu estou com você e eu falo, eu não me sinto bem com essa atitude, eu me posicionei Uhum. diante Sim. Você disso. está colocando limite, né? Está colocando limite ali, né? Isso não Uhum. justifica o ato dos outros, porque fala, ela não falou, então eu fui lá e Sim, fiz, sim, porque ela não não falou. justifica o ato Isso invasivo, também. né? Uhum. Então, é Uhum. sempre, quando a gente traz um tema aqui, é sempre esse movimento Uhum. de ida e vinda, essa, né, esse movimento que a gente fala. Ela não falou, então eu fiz. Ela Uhum. falou, então não é isso. Uhum. Sim. Mas a gente sabe que trabalhar em análise é aprender a se posicionar diante do outro. Agora eu trago uma particularidade que eu sempre coloco quando estou com os colegas, né, compartilhando dessa experiência. Vou dar um exemplo aqui.
Posso falar porque tem muitos anos já e saiu nas mídias, né? Uhum, Era uma jovem mulher casada, né? E com uma pessoa com sérios problemas, né? E ela foi buscar ajuda, orientação e tudo, e alguém orientou a ela a chegar e confrontar ele. Ela chegou, que ela já estava toda angustiada, tudo, ela chegou e foi confrontar essa pessoa. Ela perdeu a vida aí. Então, quando a gente escuta uma pessoa falando e a gente fala que ela tem que se posicionar, a gente tem que ver o momento que ela está para ela saber se posicionar ou criar recursos ou ter o caminho seguro para isso. uhum, sim, Porque no automático da gente, a gente fala, vai lá e se impõe, vai lá e. Como é esse lugar que essa mulher está saindo? Ou esse homem, ou essa criança, ou esse idoso? uhum, sim, Percebe? Então, sim, é você, essa questão que você traz do social. uhum. Você está trazendo também o quão delicado é, né, essa questão do outro orientado, dizer o que fazer, né, que nessas situações sempre surgem pessoas para também indicar um caminho, né? E o quanto é difícil isso também, né? Mas o caminho primeiro, como tu trouxeste ali antes, e eu concordo, né? Esse caminho primeiro da proteção da vida, né? Para depois, né? Se partir aí É para um um outro manejo, tipo. né? A gente fala que é um É, manejo, né, Antônio? Um manejo sim. da situação para a gente sair e só depois Sim. elaborar É, essas e questões. nesse caso, até que você trouxe a proteção da vida, não seria o enfrentamento, né? Porque se já tinha uma ameaça. Mas, enfim. Mas a minha pergunta também anterior foi um pouco provocativa também, assim, no sentido de pensar, né, que esse próprio sofrimento, né, que a gente vivencia, né, na cultura é também fruto daquilo que é tecido na cultura, né? Daquilo que é tecido na cultura, daquilo que é transmitido aí de geração para geração, né? Porque as pessoas não, elas também não, elas na questão dos assédios, por exemplo, né? Elas se comportam. Vamos pegar esse exemplo do assédio do espaço no espaço livre, né? Esse que o cara vai lá, canta a mulher, ou vai e fala no ouvido dela, ou assobia, ou faz alguma coisa desse tipo, né? Então, isso, por exemplo, eram coisas culturais de tempos atrás, que foram sendo transmitidas, né, de um tempo para o outro, né? E isso faz também com que as pessoas se questionem hoje, né? Porque o que tinha também é que esse universo de cada um e esse universo cultural, ele também se abriu de uma forma estarrecedora aí com a questão da globalização, a questão de ter acesso, né, a mais informações, etc. Então, tudo isso Uhum. trouxe também novos questionamentos, né? Hoje, por exemplo, a gente recebe na clínica homens que os homens eles não procuravam a clínica. Os homens eles procuravam normalmente as drogas, Uhum. procuravam o álcool, procuravam, né, Uhum. um esporte agressivo, né? Mas tinham muita dificuldade de chegar até a clínica e falar de si mesmo, né? De falar de si mesmo. Então, e hoje a gente vê isso, o homem procurando para falar desse sofrimento, inclusive no seu posicionamento em relação à sua parceira, uma mulher, como você mesmo trouxe, né? Isso é uma questão masculina que a gente tem que colocar. Hoje eles estão vendo a importância deles terem e ir atrás desse lugar, de se trabalhar. A cultura faz o sujeito faz a cultura. Não tem como. A cultura se faz o sujeito faz a cultura. O que muda, o que faz o furo nisso é essa forma que você bem colocou de hoje a gente está falando. E isso está levando o homem à busca de também falar de si. E isso também é uma via de mudança. Porque não adianta a gente culpabilizar apenas um lado sendo que você não vê a história geracional que se chegou àquilo. Sim. Vou te dar uma coisa concreta em relação. Estava eu na época da Polícia Civil, a gente foi fazer
começamos, junto com o promotor de justiça, dos adolescentes, tudo, a gente começou a querer conversar com os adolescentes na escola, a conversar, porque é ali que a gente pode tentar trabalhar alguma coisa simbólica naquilo, algum apontamento. Estávamos lá, então tinha os meninos e as meninas. Por exemplo, quando a gente foi conversar com os meninos e perguntamos assim: se você tiver sua parceira, são adolescentes esses meninos, e ela não quiser namorar, e você mesmo assim insistir, o que vocês pensam disso? Nenhum achou que estava infringindo, invadindo o outro, espontaneamente. Naquela época, tem um tempinho atrás isso. Então, para eles não via isso como uma agressão. Aí a gente colocou as meninas para falarem sobre isso. E aí teve um estranhamento de visão da mesma situação dos dois lados. E aí sim a gente pôde fazer um trabalho sobre isso. O que cada um fez com isso, o que reverberou na vida de cada um, aí isso a gente não sabe, porque, como bem dizemos, cada um vai ter a sua trajetória particular. Mas aqui, por que eu trouxe esse exemplo? Eu trouxe a questão social, cultural, o pôr palavras, o trabalhar, ouvir o outro e a se ouvir, a ver o que se vem antes, o que se vem depois disso. Então, isso é um fato que, para nós, a gente talvez não pare e pergunte para o outro assim: o que você acha disso? Mas não é um achismo, simplesmente recitado porque viu em algum lugar. Realmente fala de uma experiência de vida, de ouvir o outro e se ouvir dentro do que vem. Porque muitas vezes eu posso ter algum ato impossível de agressão, mas que me atravessa e que às vezes eu não tenho a consciência que é. E não estou aqui colocando isso para desresponsabilizar alguém que passou ao Uhum. ato e tem que se responsabilizar por isso. Sim, sim. Às vezes a gente tem justamente os casos, a gente sabe, em psicanálise, né, da repetição, né, no nível do automaton, né, repetição inconsciente, né, repetição automática, né. Mas, bom, aí dá Uhum. pano para manga, né, para falar bastante. Nós estamos com 45 minutos. Eu vou abrir para, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Temos aqui o Vitor, a Nathalie, a Evana. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Oi, boa tarde. Desculpa que eu apertei aqui, eu não estava conseguindo abrir o som. Parabéns, Alessandra, pelo tema, maravilhoso, muito esclarecedor. E eu tenho uma dúvida que é muito comum, talvez, entender aonde entra o assédio e aonde entra o bullying. Eu sempre faço uma confusão. Eu trabalho com relacionamento de pessoas também, né? Gestão de pessoas e tudo mais, comportamento, e sempre me dá essa interrogação até onde é o limite de um, limite de outro, ou se realmente tem ou não tem algo a ver, ou se eles estão interligados ou não. Se você puder me esclarecer, será bem interessante. Ivana, muito obrigado pela essa pergunta, porque ela é riquíssima. É riquíssima. Porque as duas se confundem. Tem um limiar que elas se encostam. Mas isso não tira o ato de se trabalhar o que tem que ser trabalhado diante um imposicionamento sobre o outro. Porque às vezes a gente fica muito presa em limitar ou dar o significado à palavra. Eu vejo isso muito quando a gente faz uma comunicação com direito também. Vou falar assim, quando eu estava lá. Às vezes a gente estava preso a limitar ou delimitar ou por significado ou tradução da palavra, de vez de estarmos mais atentos no que a gente tem de fazer naquela situação. E não estou desmerecendo o que a gente tem que esclarecer, o que é um bullying, o que é um assédio, o que é isso. Não é isso. Só que o que eu penso que às vezes agrava alguns determinismos teóricos é que, assim,
A gente pode colocar lá vários significados do que é o bullying, vários significados do que é um assédio. Não vai ter, isso não vai ter fim. E no final, é como se começasse assim, colocando, e no final eles fazem assim, ó. O assédio, o bullying faz assim, ó. Porque as palavras vão se encontrando. Então eu percebo que é muito mais o trabalho que tem de ser feito ali do que está acontecendo, do que a determinação de palavra. Que a gente encontra em sites de recomendações científicas, a gente encontra estudos belíssimos sobre um assédio e sobre um bullying, determinando. Mas acho que a gente é provocado muito mais e aí, o que que a gente faz? É geralmente quando dá um diagnóstico. Ele orienta a gente, mas o mais importante, o que que a gente faz com isso que chega até a gente? Né, Ivana? Então, assim, você colocou, me deu a oportunidade de esclarecer que às vezes a gente fica muito mais tensa em saber delimitar uma palavra ou outra do que a gente falar, e aí, o que que a gente faz com isso, mesmo eu tendo esse apontamento do que é um bullying e do que é um assédio? Perfeito. Eu Porque às vezes agradeço fica pela naquela pergunta. questão do, se tem repetição é isso, se não tem repetição, então, houve uma repetição, então é sério. Não, foi só uma coisa isolada, não vamos levar muito em consideração. E não importa, se for um assédio, se for um bullying, se for um ato, já é ruim, é Aí, pesado, né? olha para você que interessante. Você me fez agora associar o que que é a diferença de um ato de perícia e de uma psicanalista. Porque eu fui estudar perícia para entender o mundo que eu estava. E não era perita, mas eu fui estudar. A perícia é isso que você me perguntou. Ah, é classificação, é a quantificação daquilo que aconteceu. Ela é importante para um ato, sim, para um determinado processo. Mas a psicanálise eu posso ter feito um bullying, mas o que que essa pessoa sentiu? Qual foi o trauma, o impacto, o efeito sobre essa pessoa? Tanto o que eu fiz e quanto aquela que recebeu. E às vezes eu fiz e nem vi que fiz. E às vezes eu fiz sabendo que fiz. Então, vai se abrir para muito debate, para Uhum. muito olhar. Mas nada mais é do que o olhar clínico. Sim, o que levou o sujeito a fazer isso e o que ficou como impacto para o outro, né? Como sofrimento para o outro, né? Uhum. Agradeço a Ivana pelas perguntas, viu? Muito obrigada. Excelente. Obrigada. Mais alguma pergunta? Bem, então, Alessandra, me resta agora agradecer a você pela tua presença, né, pela contribuição que você trouxe tão interessante aí para esse tema, com a tua experiência, né, pela generosidade também de compartilhar com a gente a tua experiência. E quero te convidar de novo já quando o livro estiver pronto para a gente também falar mais detalhadamente sobre ele, tá bom? E eu gostei Eu vou muito ler. eu gostei muito dessa história, né? Vamos dizer assim, essa narrativa de o livro ser o efeito, de alguma forma, né? De toda essa trajetória sua, que já veio desde antes, né? Sim, sim. Eu trouxe um poema para a gente finalizar. Esse Ah, poema em pronto, vamos lá. particular, Ótimo. esse vai estar no livro e, em particular, ele faz parte das pessoas que passaram por mim de atendimento. Uhum, ótimo. Ele chama assim: onde onde eu possa ser e ter, sem ter medo de falar, sorrir, pensar e discordar, sem ter medo de dizer sim, sem ter medo de dizer não, não quero, sem ter medo de vestir o que vestir ou desvestir, sem ter medo de desistir, sem ter medo de ser corpo, sem ter medo de ter corpo, sem ter medo de fazer corpo, sem ter medo de um corpo, sem ter medo de sair de um corpo, sem ter medo de partir, sem ter medo de parir, sem ter medo de existir,
sem ter medo de agir e sem ter medo de ir quando eu quiser ir. Isso traz o depoimento de muitas que sofreram essa questão, por exemplo, sem ter medo de sair de um corpo, eu falo literalmente de uma mulher que está dando a vida no ato do nascimento. E outros que estão aqui realmente resumem como em poesia aquilo que é doloroso em cada um da sua história. Quando o livro estiver pronto, espero que possa contribuir com muitos e chegue. E o livro não traz só coisas difíceis, traz coisas boas também, que a vida também tem belas coisas ditas, né, na experiência da gente. E vai ser um prazer, Antônio, se for do seu desejo e as nossas agendas estiverem juntas, a gente poder voltar aqui sim. Eu agradeço, né, todos que vieram e o seu convite mais uma vez. Já está combinado. Tá bom, então. Então, gente, muito obrigado. Tá? Lembrando que na próxima quinta-feira estaremos aqui com o Maurício Malisca, né? Falando sobre o psicanalista e as redes sociais. Um tema também bastante interessante e atual. Então, até lá. Tchau. Tá. Tchau.